Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um caso da semana. Aqui é Sérgio Viana do canal Advanced MSK. Hoje nós vamos abordar o caso de uma paciente de 56 anos de idade com queixa de dor crônica no quadril e na região inguinal à esquerda. Na ressonância magnética nos cortes axiais, o que nos chama a atenção é uma redução do desfiladeiro que existe entre o pequeno trocânter e a tuberosidade isquiática. Percebam que existem alterações edematosas do osso medular, da tuberosidade isquiática, e que o quadrado femoral se apresenta edematoso e parcialmente lipossubstituído. Notem ainda a íntima relação do nervo ciático com a porção mais posterior do quadrado femoral lipossubstituído. Essas alterações são compatíveis com a síndrome do impacto isquiofemoral. Se caracteriza por uma redução do desfiladeiro que existe entre a tuberosidade isquiática e o pequeno trocânter, o valor normal é em torno de 2 centímetros, com consequente compressão do quadrado femoral. Isso pode ser decorrente de alterações posturais ou funcionais, pode ser congênito, pode ser adquirido, lesões expansivas, doença degenerativa, enfim, qualquer causa que leve a uma redução da amplitude desse desfiladeiro. O mais comum é que nós encontremos a condição em mulheres de meia idade ou idosas. O quadro pode ser bilateral em até 40% dos casos, se caracteriza por dor ou lombar, ou no quadril, ou na virilha ou na nádega, que pode se irradiar para a porção posterior da coxa em função de ciatalgia. Vocês viram a proximidade do nervo ciático com o músculo quadrado femoral. E alguns pacientes se queixam de ressalto e crepitação em decorrência de interposição de estruturas de partes moles nesse desfiladeiro. O exame de escolha, sem dúvida nenhuma, é a ressonância magnética e o plano mais útil para o diagnóstico é o plano axial. O que nós vamos observar é uma redução da amplitude dos espaços isquiofemoral e do quadrado femoral. Na próxima figura a gente vai detalhar um pouco isso, com compressão, edema e, posteriormente, eventuais atrofia e lipossubstituição tanto do ventre muscular do quadrado femoral como das partes moles de vizinhança. E como nesse primeiro caso, nós podemos ver sinais de impacto ósseo. Também não é incomum que nós vejamos tendinopatia dos isquiotibiais, principalmente, e do ilho-psoas. Eu particularmente nunca vi do ilho-psoas, mas é bastante comum encontrar tendinopatia dos isquiotibiais. Pode haver distensão de bursa adventícia nessa localização e após a injeção de contraste, usualmente nós vemos uma discreta captação. E lembrar de sempre avaliar o nervo ciático em decorrência da vizinhança, da estreita proximidade que existe entre o nervo e o ventre muscular do quadrado femoral, seja por compressão franca, seja por irritação em decorrência das alterações inflamatórias adjacentes. E lembrar que nem todos os pacientes com fatores predisponentes têm impacto isquiofemoral, muitos são assintomáticos, e que nem todos os indivíduos com impacto isquiofemoral vão ter os fatores predisponentes. Às vezes você tem impacto e não tem um estreitamento significativo. Mas o clássico é isso que nós descrevemos previamente. Essa imagem é de provavelmente um dos melhores artigos disponíveis sobre o tema da Clínica de Ressonância Magnética da América do Norte de 2013. Um dos autores é o Dr. Atu Taneja, de São Paulo. E nós percebemos aqui na primeira imagem, onde está marcado com A, é o espaço isquiofemoral, onde está marcado com B é o espaço do quadrado femoral. Veja que o espaço do quadrado femoral é menor do que o espaço isquiofemoral. Nessa seta ondulada nós vemos o nervo ciático, na seta reta o quadrado femoral, na seta curva os isquiotibiais e na cabeça de seta nós vemos o tendão do ilho-psoas. As mesmas estruturas se repetem nas imagens B e C. Esse é outro caso, lembra bastante aquilo que nós vimos no primeiro caso. Existe uma redução desse desfiladeiro, existe uma compressão do quadrado femoral. O quadrado femoral se apresenta ao mesmo tempo edematoso e lipossubstituído. Paciente na faixa dos 40 anos de idade. Todas as pacientes que nós vamos ver daqui para frente são mulheres em torno de 30 a 40 anos de idade. Outro caso, nesse caso a paciente tem alterações bilaterais
nós percebemos no FET7, na imagem inferior, que existe uma tendinopatia da origem do semimembranoso nos isquiotibiais bilateralmente, com uma redução muito significativa da amplitude do desfiladeiro. Outro caso, outra paciente, as alterações são bilaterais, a redução do espaço é bilateral, mas a sintomatologia era à direita. Perceba como à direita nós temos os tendões dos isquiotibiais aumentados de volume, com hipersinal, um discreto edema peritendíneo, e os tendões se encontram interpostos, inclusive, entre o pequeno trocânter e a tuberosidade isquiática à direita. Mais um caso, esse é interessante porque existe a formação de uma bursa adventícia, você pode encontrar isso em alguns pacientes, além do edema do ventre muscular do quadrado femoral. Outro paciente com alterações bilaterais, nesse caso o mais interessante é perceber a proximidade dos nervos ciáticos bilateralmente com os músculos quadrados femorais edematosos. Essa proximidade, mesmo que não haja compressão, pode levar à irritação do nervo ciático e ciatalgia associada. Esses são alguns artigos que nós gostaríamos de recomendar, principalmente esse primeiro artigo, como nós já falamos, é de um colega de São Paulo, do Dr. Atul Taneja, e provavelmente um dos mais elucidativos sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, por favor, apertem o like, cliquem no sininho, se inscrevam no canal e divulguem para os seus colegas. Por último, gostaria de lembrar vocês que o nosso livro já está à venda, tanto em versão impressa como em versão Kindle. O link está aqui na página. Se vocês quiserem visitar, dar uma olhada, fiquem à vontade, será um prazer. Um abraço a todos, até a próxima.